Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio A Folha e do programa Radar A Folha. E também a todos os ouvintes do comentário sobre a agricultura, né? E hoje, em especial, vamos falar então sobre agricultura. Olha que interessante, né? A gente fica diferenciando, por exemplo, agronegócio de agricultura familiar, de agropecuária, de produtor rural. Por que a gente faz isso? Tem uma história muito interessante que é aquela que dividir para comandar, né? A gente divide as pessoas entre elas, uma fica falando mal da outra, ou um grupo fica falando mal do outro, para a gente conseguir ficar comandando, né? E ficar orientando o que fazer. É interessante isso é muito sério. Por que é interessante que as pessoas briguem umas com as outras? Porque daí elas não olham para a mesma direção, né? E queridos, eu sinto informar, mas não tem diferença do ponto de vista de problemas, entre aspas, de produzir 2 hectares de soja e 2.000 e nem 20.000 hectares de soja. Não tem diferença, é a mesma coisa. Sim, os problemas são exatamente os mesmos. Então, essa história de dividir, né? É muito delicado. Isso vale para tudo que você faz, tudo. Então, você divide a classe de professores, você divide as pessoas, né, para que um fale mal do outro e daí fica mais fácil de dominar. Mas então, voltando agora à questão da agricultura de forma geral. O que é que acontece? Ontem nós falamos sobre o fato da gente viver, né? O que é básico para a gente viver? O ar, né? O ar, primeiro é respirar, o ar, depois água, depois comida, depois sono, depois é que vem roupa e proteção, assim, uma casa, um lugar para se proteger da chuva e do frio ou do calor, né? Para quem está acompanhando aí lá no Pará, por exemplo, que é um calor muito grande, então para se proteger do sol, né? Muito bem. Então isso é o básico para viver. Se nós formos orientados a servir ao outro, a olhar para a pessoa, né? E dizer o que você precisa, então, manter o ar limpo. Por isso que a nossa agricultura precisa mudar. Porque do jeito que ela está fazendo, boa parte dela, do jeito que nós fomos treinados a realizar, nós somos treinados a aplicar produtos que sim contaminam o ar. Então, a primeira coisa e o básico é o que nós estamos respirando, né? E a segunda, a água, né? A água, esses produtos que a gente aplica, eles poluem de alguma forma a água ou não? Se não polui, continua, né? Por isso que a gente precisa conhecer o que a gente está aplicando, né? Aí, em terceiro, é a própria comida. Então, nós estamos produzindo um alimento que alimenta, né? Interessante. Ou um alimento que só preenche o nosso corpo. Um alimento que alimenta, um alimento que realmente nutre. A nutrição não é só pegar o feijão e arroz, comer e estar nutrido, estar alimentado, né? A gente sabe que isso não é assim. A nutrição, um ser nutrido é aquele que tem todos os elementos na alimentação. Todos os elementos químicos. Então, como que a gente consegue isso? Quando no solo existem todos os elementos químicos necessários à produção,
E para isso também a gente tem que estudar, né? O que é realmente que nós estamos colocando, adicionando nos nossos solos, né? Ontem também nós falávamos da questão da água. Sim, a água é importantíssima, mas com água, aí o que tem no solo? Por isso que nós já há muito tempo trabalhamos com a utilização de rochas na agricultura. E assim a gente vai organizando de forma que o serviço essencial, né, que é o que mantém a vida, seja priorizado, manifestado e tenha a importância que se deve na nossa vida. É sempre muito bom falar com vocês. Obrigada pela audiência de todos e até amanhã.